Olá pessoal, tudo bem? Ednei Mesquita do Freud Explica e da APS, Atendimento Psicanalítico Social e Online, trazendo aqui uma reflexão a partir do livro TDAH, Família e Criança, da Ana Paula Toneto e da Valéria Barbieri. Contribuições psicanalíticas. É fantástico esse livro porque nem tudo é TDAH. Uma criança hoje agitada, emocionalmente desequilibrada, se você leva para um psiquiatra, a tendência desse profissional é ministrar Ritalina nessa criança. Mas o livro traz estas questões, que nem tudo é TDAH. Existe, claro que existe. É uma questão de genética, inclusive, né? Você herda, vamos dizer assim, o TDAH, mas em alguns casos não tem nada a ver com TDAH. Investigue lá a vida da criança, investigue o que está acontecendo nessa família. Nesse caso aqui, um menino se chama Marcos, deve ser um nome fictício, 9 anos e 6 meses, série escolar, 3º ano. Aí prestem atenção, ordem de nascimento, filho mais velho. Então a mãe, ela vai comentar que os sintomas iniciaram quando ela engravidou do irmão. Fato que o deixou agitado. Olha aí o Marcos perdendo, vislumbrando já a perda do seu cargo de reizinho da família, né? É o filho mais velho e vai perdendo aí o seu posto de reizinho, de adorado, de ter a atenção voltada para ele, né? Aí prestem atenção nessas outras informações. A avó materna faleceu. Ele tinha 6 anos, em 2012. Essa avó materna, na verdade, gente, a mãe do Marcos, né, se eu não me engano, a Sônia, o nome dela, claro, deve ser fictício, ela tinha muitos problemas emocionais. E por conta disso, ela tinha dificuldade em dar o holding, dar a sustentação necessária para essa criança. E quem fazia esse papel? Essa avó materna, que morreu em 2012. A partir dessa ocasião, ele ficou mais agitado, né? No ano seguinte, a avó paterna, 2013, morre. E por último, o avô paterno faleceu em 2014. Percebam o ambiente emocional onde essa criança está inserida. A mãe tem dificuldade em dar um hold necessário, engravidou, a coisa vai ficar mais complicada para ela, né? Porque além da gravidez, além do filho, do Marco, de cuidar, de dar o hold, dar a sustentação, ela tem que também agora se preocupar com a gravidez. Então esse papel de holding, de mãe substituta, vai ser praticamente realizado pela sua avó materna, que vai desencarnar. Logo depois ele perde mais membros da família. Vejam o estado psicológico desse garoto. Foi levado para o posto de saúde, é claro, Ritalina, TDAH, né? A explicação é essa. Então a autora fala aqui: a presença da avó materna funcionou como uma extensão da mãe, comparecendo nos momentos em que Sônia não se encontrava bem para exercer sua função, uma vez que as complicações de saúde não afetaram apenas Marcos, mas também a ela. Ela também tinha muitos problemas de saúde, né, gente? Então, vou adiantar mais um pouquinho. E agora é a fala da mãe. Percebam o problema emocional do menino. A mãe. Como eu tenho o outro pequeno, que dá um pouco de trabalho, eu acabo ficando mais concentrada no Henrique, o mais novo, com medo dele se machucar. E acabo deixando o Marcos mais de lado. Percebi que a mãe não tem muita paciência com o Marcos. Isso é já a psicóloga falando. Então, a gente vai entrar numa questão chamada deprivação, que é uma teoria lá do Donald Winnicott, psicanalista e pediatra. Deprivação, ele cria esta palavra para mostrar o quê? Quem é privado de alguma coisa, ele é privado, ele não sente falta daquilo ali. O sujeito é privado de carinho materno, paterno, ele vai saber lidar, de uma maneira ou outra, ele vai lidar com aquela situação. Muito melhor do que o sujeito que foi deprivado. Não é que o sujeito privado vai crescer com uma capacidade de elaborar a sua situação maravilhosa. Não. Mas o sujeito que foi deprivado, ele vai sentir mais porque ele já teve. O deprivado é aquele que tinha sustentação, tinha atenção, tinha o carinho e de repente tiram isso dele. Foi o caso aí do Marcos, quando a sua avó materna vai morrer e quando a mãe passa a dar mais atenção
ao Henrique. Então o menino, a hiperatividade dele está toda centralizada aí. Está toda aí. Aí a psicóloga falando, psicanalista, investiguei como o Marcos se comporta quando vai a um passeio. Tá? Então a psicanalista pergunta, e quando o Marcos vai a um passeio, qual o comportamento dele? Se está só eu e ele fica quieto e obedece. Tudo tranquilo. Tá? Se está só, né? Se está eu, ele e o irmão, aí ele já começa a querer chamar mais atenção que o irmão. Já começa a querer fazer bagunça, já começa a querer falar mais, quer chamar totalmente a atenção. Então percebam que o problema ali de comportamento quando ele sai com a mãe existe quando ele está na presença do irmão, né? A mãe fala quando ele está sozinho com ela, se comporta numa boa. Vejam aí, né, a deprivação, né, querer chamar atenção, né, quebrar objetos dentro de casa, aquela criança bagunceira, aquela criança que não para, que está chamando atenção por algo que ele perdeu, pela deprivação que ele está sofrendo. Percebi que ela é muito impaciente e não procura compreender o motivo do filho buscar tanta atenção. Ao contrário, isso a deixa muito tensa. Então a mãe, a psicanalista percebe que a mãe não tem esse tato de perceber por que o Marcos está tão agitado, por que ele quer tanta atenção. Ele acaba sendo mais bebê que o próprio irmão, presta atenção nisso. E aí ele quer fazer tudo o que o irmão dele faz para chamar mais atenção. Então ele quer ser mais bebê que o irmão. Perceberam que ele está começando a regredir, né? Ele acaba sendo mais bebê que o irmão. E vocês vão ver como. E aí, mais adiante eu vou mostrar isso. Mas antes, a psicanalista pergunta a mãe o seguinte, né? Perguntei o que ela achava que podia ter acontecido para o filho apresentar essas dificuldades e ter o diagnóstico de TDAH. Resposta da mãe. Na minha opinião, eu acho que foi um trauma. Ele achava que ele ia ser o filho único. Depois chegou a notícia que ele ia ter um irmão. E ele não se adaptou bem a esta informação, porque ele não queria ter um irmãozinho. Apesar que, depois, ele começou a demonstrar algum interesse e afeto pelo irmão, porque ele queria brincar e tudo. Mas eu creio que ele teve um bloqueio emocional. E quando minha mãe faleceu, esse bloqueio parece que aumentou. Ele era como um filho para ela, para a avó materna. Ele teve muita atenção e depois perdeu tudo. Pronto. Está aí o problema, a gênese de tudo. Né? Perde o cargo de filho único, reizinho da casa. Era amado pela avó, que fornecia, que fazia o holding, que era uma espécie de mãe substituta para sua filha que não vivia também, que tinha problemas psicológicos. E ela continua. Eu tive que dar atenção para o mais novo e ele acabou solitário. Eu creio que ele teve foi um trauma emocional que desenvolveu esse déficit de atenção. Porque até então ele era uma criança super inteligente. Continua sendo, né? Só que o déficit de atenção, só que a hiperatividade está tomando conta aí da cena. Sônia enfatizou as dificuldades emocionais como a principal causa dos problemas apresentados pelo filho. Você vê que antes, no início aqui, porque eu dei uma avançada, no início da psicoterapia, a mãe não sabia bem identificar o que causava isso no filho. E a psicoterapeuta, a psicanalista, vai trabalhando essas questões com ela e ela chega à conclusão de que realmente o menino estava sofrendo de deprivação, não nesse entendimento, né, que ela não tinha entendimento. E aí a psicanalista vai perceber o seguinte, do comportamento do Marcos. Segurava uma garrafa de água que bebia como se fosse uma mamadeira, chupava e não tirava da boca. O menino estava regredido. Ele regrediu diante dessa perda de cargo do filho único, daquele que tem todo o olhar da família. Então, mais aqui adiante, percebi sua dificuldade na fala. Dificuldade na fala dessa criança. Percebi sua dificuldade na fala. Vejam, tinha dificuldade de falar.
E ela continua: era muito difícil entender o que ele dizia. Nem a mãe compreendia e pedia para ele repetir. Ele estava falando como se fosse um bebê, gente. Então percebam que questão importante é essa que o Winnicott, que a psicanálise, né, que o psicanalista dono de Winnicott vai perceber lá atrás, a deprivação. A criança está regredindo. Então, assim, é fantástico esse livro, né? E a psicanalista conclui no final dizendo que a hiperatividade parece encobrir angústias impensáveis. De novo, a hiperatividade parece encobrir angústias impensáveis, em que a perda do objeto se transforma em ameaça de aniquilação. Angústias impensáveis gerando a hiperatividade. O menino não quer pensar nessa perda. Ele não quer pensar na deprivação. Então ele se torna uma criança hiperativa e vai levar essa hiperatividade para a escola, vai levar para a vivência, para o dia a dia, para o relacionamento com o outro, com o irmãozinho. Interessante, né, gente, esse caso, porque a partir daí nós percebemos que nem tudo é esse TDAH genético. Então nós temos que prestar muita atenção em nossas crianças, né? No lado emocional. O que está acontecendo na vida dessa criança ali no lar? Você, psicoterapeuta, que está com uma criança diagnosticada com TDAH, trabalha essa questão, né? Você pai, você mãe, como seu filho está encarando a morte de um parente, como seu filho está encarando a separação do casal, brigas de casais. Então, nem tudo é TDAH, tem sintomas como esse de hiperatividade, desse menino Marcos que foi diagnosticado, que era unicamente emocional. O menino não tem muita atenção da mãe por problemas que ela tinha, a avó fazia esse movimento, era mãe substituta, vamos dizer assim, a avó materna, né, falece, a avó paterna, o avô paterno, tudo 2012, 2013, 2014. A mãe engravida, ele perde o cargo de reizinho, desenvolve essa hiperatividade, o que a mãe mesmo confirma, foi depois de tudo isso, porque antes ele era, segundo ela, abre aspas, uma criança inteligente, quer dizer, ele não perdeu nada de inteligência, ele criou esse sintoma de hiperatividade para aniquilar o pensamento dessa angústia impensável que estava bordejando ali a sua vida. Gente, meu nome é Ednei Mesquita, nós somos da APS, um grupo que faz atendimento psicanalítico online, com valor social. Se você souber de alguém que precise desse tratamento psicológico, desse apoio, nosso lema é empatia e acolhimento. Nós trabalhamos com preço muito reduzido, que é para divulgar, que é para democratizar de fato a psicanálise. O telefone da APS está aqui nos comentários. Compartilhem e dê sua opinião aí, façam seus comentários sobre esse podcast, tá? Um abraço.